está em Ti. O nosso coração está em Ti. Nós estamos firmados nas Tuas promessas. Nós estamos firmados no Teu caráter. Nós estamos firmados nos Teus atributos e na Tua integridade, Pai. Porque Deus é fiel. O nosso Pai é fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel à Tua palavra. Tu és fiel à Tua palavra. Nós nos rendemos completamente ao Senhor. Abrimos o nosso coração esta noite, Senhor, para celebrarmos tudo aquilo que Deus tem feito por nós, para nós e através de nós. Nós te amamos, Senhor, e nós te exaltamos em nome de Jesus. Aleluia! Cumprimente a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está na frente, a pessoa que está atrás. Muito obrigada. Louvor, vocês arrasaram hoje. Muito, muito bom. Very, very good. Meu amigo Maurício, ele também fluente em inglês. Né, Maurício? Aleluia. Depois ele conta o testemunho dele em inglês. Maurício é um amigo nosso muito querido, de verdade. Você está bem? Amém. Como está o seu coração para essa noite? Bem. Aleluia. Hoje estamos comemorando um legado missionário. Né? Já tivemos vários temas. Américas, que foi o do ano passado. Tivemos Ásia, que foi o outro. Tivemos Ushuaia, né? Enfim, nós tivemos vários temas e nós nos alegramos com isso. Nós entendemos que essa é uma data importante para o Ministério Verbo da Vida e você faz parte disso. Você faz parte do que nós vamos falar aqui hoje. Mas antes eu quero começar falando algo aqui. Legado significa o que é transmitido a outrem que vem a seguir. Ou seja, vem do latim a palavra legatum, doação por testamento. Então, um legado é uma doação. O legado é algo que a outra pessoa recebe, que outras pessoas recebem, e elas continuam com aquilo. Sabe, a gente olha hoje para a história do Ministério Verbo da Vida, e a gente pensa no pastor Bud, a gente pensa no bispo Guto, sabe? Mas eu quero que você pense em você hoje também. Sabe por quê? Qual o legado que você está deixando? Porque nós estamos seguindo um legado, mas nós estamos construindo algo. Nós estamos construindo algo que é algo sólido, que é algo forte, que nós vamos continuar andando por cima do que está sendo construído na palavra. Amém? Então, quando a gente olha, tem uma frase que fala o seguinte: para mudar a história dos homens, Deus enviou Jesus em forma de homem. Para alcançar o mundo, Deus continua enviando homens. Olha como é forte a gente pensar nisso. A gente pensar que Deus continua enviando homens. Hoje nós temos mais de 52 missionários pelo Ministério Verbo da Vida, mais de 52 missionários em campo, trabalhando, sabe? E eu estava conversando com uma amiga minha que mudou para Portugal, e ela falou assim: Isva, depois que eu me mudei, e ela mudou com a família toda, ela vendeu tudo aqui, ela foi para lá sabendo que ela não ia para lá passar uma temporada, ela foi para morar naquele lugar. E ela falou assim para mim: Isva, depois que eu vim para morar nesse lugar, eu dei muito mais valor para um missionário. Porque um missionário, quando ele está em outro lugar, ele está para fazer a vontade de Deus naquele lugar e não necessariamente a dele. Mesmo que aquela nação esteja no coração dele. Ele tem aquela nação no coração, mas ele vai para aquele lugar, chega ali, ele encontra muitos desafios. Então, um missionário, ele tem muitos desafios. E hoje eu quero falar sobre um missionário, não sei se você já conhece, se você já ouviu falar dele, David Livingstone. Já ouviu falar desse missionário? Um missionário muito famoso, um missionário, ele foi um missionário e um explorador escocês que introduziu o cristianismo na África.
Então, sempre existiu ali na África muita feitiçaria, sempre existiu ali na África um poder satânico se movendo naquele lugar. E ele esteve naquele lugar. Eu vou contar um pouco da história dele. Bruno, por favor. Trouxe aqui para vocês verem uma foto dele. Esta é uma foto dele já grande, evangelizando os africanos. E assim, ele nasceu em 1813 na Escócia. Em 1840 ele se formou médico. E em 1841 ele parte em um navio para a África. Quando ele chegou lá na África, ele não sabia a linguagem, ele não sabia os costumes, mas ele tinha aquela nação no seu coração. E ali ele começou, ou seja, 1841, onde tinha muita floresta, onde tinha muita terra, e ele desbravava. Durante várias vezes ele foi recepcionado por vilarejos que queriam matá-lo, que queriam destruí-lo, porque não entendiam o que ele estava falando, e eles não conseguiam se comunicar. Mas o amor de Deus, através da vida dele, começou a constranger as pessoas, e aquelas pessoas começaram a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, porque o amor de Deus, através da vida dele, era nítido, porque além dele amar ao Senhor acima de todas as coisas, ele amava aquele povo. E quando ele amava aquele povo, ele fazia de tudo para se comunicar com aquelas pessoas. Então ele se esforçou para aprender a se comunicar com aquelas pessoas. Porque cada lugar que ele chegava tinha uma língua diferente e tinha um dialeto diferente naquele lugar. Então não era simplesmente, essa parte aqui toda fala inglês, porque lá fala-se inglês, francês, português, espanhol. Então, ele precisava saber um pouquinho de cada, e ainda um pouquinho de cada dialeto daquela região. Aqui todo mundo falava francês, mas nessa região aqui tinha um dialeto específico. Então, ele ficava ali e ele aprendia aquele dialeto. Aí, imagine você. Às vezes, a gente tem uma certa, entre aspas, preguiça de sentar e aprender uma segunda língua. E ele estava lá, já naquele lugar, naquela nação, naquele lugar, levando a palavra com todo o seu coração. Ele se esforçou para aprender o idioma e ele começou a comprar briga com os feiticeiros naquele lugar. Porque os feiticeiros, eles exploravam as pessoas ali na África. E quando as pessoas eram exploradas, as pessoas financeiramente elas eram exploradas, então ele chegava, ele começava a falar da palavra, ele trazia liberdade para aquelas pessoas, e aquelas pessoas eram livres e não queriam mais aqueles feiticeiros, e aqueles feiticeiros eram expulsos daqueles lugares, e aqueles feiticeiros tinham muita raiva dele. Por quê? Porque ele era um homem que levava a palavra. Ele era um homem que amava Deus, ele era um homem que se esforçava, ele era um homem que fazia. Em 1845, ou seja, já há 4 anos que ele está nesse lugar, ele se casa com uma africana e, em seguida, depois de alguns anos, ela engravida, tem filho, ela fica doente e ela volta para a Inglaterra. Ela fica um tempo na Inglaterra, depois ele volta para a Inglaterra também. Lá na Inglaterra ele já recebe uma homenagem da rainha, na época, a Rainha Vitória, de todo o trabalho que ele estava fazendo na África. Então, ele já estava sendo reconhecida. A foto 2, Bruno, por favor. Aí tem esse livro, ele em 1855, ele escreve esse livro, Viagens Missionárias e Pesquisas na África do Sul. Esse livro foi e é um dos livros de maior referência dentro de missões na África. Um livro onde ele mostra características específicas de povos, onde ele fala sobre estratégia de evangelismo, sobre linguagem missionária, onde ele está ali naquele lugar. Então, é um livro de 1855, que fala até hoje por causa de um homem que entregou a sua vida para atingir, receber e modificar a vida daquelas pessoas. Amém?
E aí, em 1873, ele morre. Ele já, aí nesse período, entre 1855 e 1873, ele volta para a África, a esposa dele falece, então ele fica lá na África e ele tem uma base missionária, já tem um grupo, já tem várias e várias pessoas com ele já montou igreja, ele já falou de Jesus, já começou ali aquele movimento cristão, e muitas pessoas e famílias, e aquela nação foi afetada, porque um homem tinha no seu coração a África. E você sabe que quando ele faleceu, em 1875, e eles embalsamaram aquele corpo para que aquele corpo voltasse para a Inglaterra, para ser enterrado na Inglaterra com honras. Aquele povo se levantou e falou: o corpo de David pode até ir, mas o coração de David fica na África. E aquele povo se levantou e falou: o corpo vai, mas o coração dele fica, porque o coração dele é africano. E o coração de David foi enterrado na África. Hoje existe um monumento no lugar onde o coração dele foi enterrado. Agora você vê um povo que olhava quando ele começou a aprender a língua daquele povo e ele começou a traduzir a Bíblia para aquele povo, naquela língua. Aquelas pessoas olhavam para ele e falavam assim: David, a gente com só isso, nós temos uma vida tão maravilhosa. Imagina vocês que têm a Bíblia toda. Alguém falou aí, né? Olha o poder do Evangelho. Ele conseguia traduzir pouco, porque em pouco tempo ele ficava em um lugar e logo ele precisava ir para outro lugar. Por quê? Porque ele era ameaçado de morte, aqueles feiticeiros queriam matá-lo, e quando ele estava aprendendo uma língua, ele já ia para outro lugar. Imagina a vida que David teve, sabe? E aquele povo falou: nós não liberamos o coração dele. Então, o coração, na verdade, o coração e as vísceras dele foram enterrados na África. E está lá até hoje, existe um monumento em nome dele, exatamente para que todos se lembrem que existia um missionário que chegou naquele lugar e transformou aquela nação. E aí eu quero falar com você hoje de um outro legado que é transmitido através de nós. Antes, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 1. Fala comigo, Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 1, no versículo 10, fala: Irmãos, rogo-vos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entrei de acordo quando discutirdes, e que não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Sabe, este era o versículo que o pastor Bud falava em quase todas as ministrações dele. Quem dirá em todas? Por que ele falava isso? Ele falava: irmão, rogo-vos que o vosso Senhor Jesus Cristo, que vocês não falem nada contrário. Nem entre si, nem contrário à palavra. Se você estivesse do lado dele, você falasse: estou morrendo de sede. Está morrendo não, irmão. Você só está com muita sede. E ele falava: vocês me amam ainda? Aí todo mundo respondia sim, e ele continuava. Sabe, o segundo missionário que eu quero falar é o nosso pastor Bud. Aqui tem o livro, né? Daqui a pouco eu levanto esse livro para vocês darem uma olhada, que conta a história de vida dele. É um livro lindo, é um livro muito bom. E então a gente já consegue ler aqui que no dia 8 de novembro de 1980, ele se casa com a Mama Jane. Eles tiveram um namoro, um relacionamento de 26 dias. Mas ela mesma fala: não indico. Ela fala que foram 26 e na mesma frase ela fala: não indico. Mas ela tinha um chamado de Deus. Esse livro mostra como eles se conheceram. Ela recebeu antes uma palavra, ele recebeu antes uma palavra. Então, quando eles se conheceram, Deus falou com ele:
vá para o Rema, estude a minha palavra e leve a minha palavra para libertar o meu povo no Brasil. Ele recebeu essa palavra. Então, quando ele conheceu a Mama Jane, quando ele conheceu a Janice, ele falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho uma palavra, eu sou um missionário, eu vou para o Brasil e eu estou indo para Tulsa estudar no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Você quer ir comigo? E aí está escrito aqui, ela disse imediatamente sim. Depois ela ficou pensando, o que eu fiz? Mas ela tinha um chamado também. Ela tinha recebido algo do Senhor. Então, eles se casaram com 26 dias, se casaram, já não tinha nada, foram construir a vida em Tulsa, e lá conta, o lugar que eles moravam era um lugar pequeno, foram 2 anos de estudo, e quando eles terminaram, eles vieram para o Brasil. Em 24 de agosto de 1983, ou seja, há 40 anos, eles chegaram no Brasil. E eles foram direto para o Paraná, numa missão Ágape, porque aqui também conta que quando ele estava na igreja dele, ele já era pastor na igreja dele, teve um brasileiro que foi ministrar lá. E esse brasileiro é dessa missão Ágape. Então, era a única pessoa de referência que ele conhecia no Brasil. Ele entrou em contato com ele, foi para essa missão. Lá nessa missão, ele passou algum tempo lá naquele lugar. E como o pastor Alexandre falou, quando ele chegou aqui no Brasil, tudo era diferente. Né? O pastor Alexandre falou, e a gente viu no vídeo também. Sabe, a Mama Jane conta que o que ela ouvia do Brasil eram pouquíssimas coisas, e, inclusive, ela trouxe papel higiênico na mala dela. Olha que engraçado, né? Hoje a gente ri de ouvir isso, né? Mas eles não tinham muita referência do Brasil. E, ok, vamos. Lá, realmente, né, há 40 anos, eles dirigiam um carro automático. Quando chegou aqui, teve que aprender a dirigir um outro carro. Então, eles tiveram muitas dificuldades. Eles tiveram dificuldade com a língua, eles tiveram dificuldade com as pessoas. Pessoas enganaram eles, venderam coisas para eles a preços exorbitantes e não entregaram. Então, assim, eles tiveram a ajuda de algumas pessoas dos Estados Unidos. Mas, depois, essas pessoas pararam de enviar ofertas para eles. Então, essas histórias, a gente olha e fala assim, uau, um legado de 40 anos, 413 igrejas no Brasil hoje, mas imagina há 40 anos, quando esse homem só tinha no coração dele, vá para o Brasil e pegue a minha palavra. E ele veio. Ele diz que ele não tinha muito dinheiro, então ele chegou aqui, realmente, como a gente viu no vídeo também. É engraçado ele contando que ele aprendeu a falar português assistindo novela. Mas quando ele começou a entender o português, ele parou de assistir novela. Porque quando ele viu que a novela estava falando, ele falou, eu não posso me alimentar disso. Olha que interessante. Então, ele esteve neste lugar, ele estava fora da cidade dele, um caminhoneiro que veio para o Brasil, chegou aqui no Brasil, e aí em 1988, aí depois eles foram para o Paraná, depois eles voltaram para os Estados Unidos, depois eles voltaram para São Paulo, e lá em São Paulo, em 1988, eles foram para o Nordeste pela primeira vez. Porque Deus falou algo ao coração dele. Deus falou assim, Nordeste. E ele não sabia nem o que era Nordeste. E ele foi perguntar para uma pessoa, o que é Nordeste? E aí a pessoa mostrou para ele, mostrou no mapa, e ele falou assim, eu preciso ir para Nordeste. Eu preciso ir para este lugar. Então, ele tinha um carro, ele ainda não era a Kombi que ele tinha, eu acho que era um Corcel. E ele fez essa viagem, mais de 3.000 quilômetros, do lugar que ele andou, as rotas que ele ia, porque ele foi pelo litoral, para ouvir do Senhor o que estava acontecendo. E ele foi ali direto para Pernambuco, para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi para Mossoró, ficou um tempo lá, e ele buscando do Senhor, o que o Senhor queria com o Nordeste. O que é o Nordeste? E quando eles já estavam voltando para São Paulo, eles estavam hospedados na casa de um pastor, e o pastor falou assim, não, vamos passar em Campina Grande. E começou a falar bem de Campina Grande, falou bem, e eles foram para Campina Grande. Estou falando bem resumida, essa história assim, tem bem outras coisas entre uma coisa e outra. E aí eles foram para Campina Grande,
E não sei se você já foi a Campina Grande, mas Campina Grande é uma campina muito grande, onde você fica alguns lugares em cima e você consegue ver a cidade. E eles ficaram em um hotel onde dava para ver toda a cidade. E eles estavam orando ali por aquela cidade, por aquele lugar, e Deus falou ao coração dele e ao coração dela ao mesmo tempo: é aqui. E um olhou para o outro: Bud, Deus falou contigo? Sim. Deus falou contigo? Sim. Só que isso, eles estavam voltando para São Paulo, então eles voltaram para São Paulo. Foi quando eles venderam as coisas que eles tinham, e eles pegaram a Kombi branca, cheia de orquídea, que ele gostava de orquídeas, então ele tinha muitas orquídeas. Pegou essa orquídea, colocou as orquídeas, as malas, o que eles tinham, e aí eles foram para Campina Grande. Lá em Campina Grande, em 1992, já instalados, ali nasceu a primeira igreja Verbo da Vida no Nordeste, porque tinha uma igreja Verbo da Vida em São Paulo, mas aí quando ele saiu, essa igreja ficou para trás, digamos assim, e ele estabeleceu outra igreja Verbo da Vida lá em Campina Grande. E em 1992 também ele começa o Rema, que antes era chamado de Centro de Treinamento Verbo da Vida. Então, hoje a gente vê, por exemplo, a Silvia, o Bispo Guto, Suelen, o Gilson, algumas histórias que a gente vê, são pessoas que se conectaram ao pastor Bud bem no começo da vida dele, lá em Campina Grande. Sabe? Então, a gente olha para um homem que ele deu a sua vida para servir uma nação. Assim como David deu a vida dele para servir a África e o coração dele ficou lá, na África. Pastor Bud veio para o Brasil, aprendeu a nossa língua, aprendeu os nossos costumes, aprendeu tudo o que dizia respeito ao Brasil e aos brasileiros. E ao trazer essa palavra, ele nos libertou. Porque a palavra que ele tinha é: vá para o Brasil, leve a minha palavra e liberte o meu povo. Então ele veio para o Brasil, ele trouxe a palavra que ele ouviu e ele libertou o povo. Então as pessoas, elas começaram a ouvir. Existiam muitas pessoas que foram contra o pastor Bud, foram na televisão falar, e as pessoas chegavam para ele e falavam assim: pastor Bud, fulano está falando de você, você não vai lá, você não vai reclamar? Ele: não vou não, irmão, vou ficar aqui onde eu estou. Porque o coração dele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Sabe? E aí, pastor Bud, ele teve um filho biológico, porque quando ele se casou com Mama Jane e ele já tinham tido um casamento. Ele teve um divórcio, ela teve um divórcio, e ela chegou a engravidar e ela perdeu o útero, então ela não poderia ter filho. E aí é interessante porque Satanás falava assim para ela, falava assim: você nunca vai ser chamada de mãe. Você nunca vai ouvir essa palavra, mãe. Você nunca vai ser mãe. E isso ficava na cabeça dela. Um dia chegaram para ela e falaram assim: você vai ser mãe de 2 nações. E aí ela começou a achar interessante. E logo, a partir disso, as pessoas começaram a chamá-la de Mama Jane. E quando ela ouviu pela primeira vez alguém chamando ela de mama, ela começou a chorar, porque aconteceu algo que só Deus poderia fazer. E aí, logo em seguida, nessa época, começou missões dentro do continente africano. Então, ela começou a ver 2 nações, o Brasil e a África. E nisso, hoje mais de 27 países tem Verbo da Vida, conhece essa história, e estão celebrando hoje o Dia Verbo da Vida de Missões. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos lembrando de um missionário que nos amou. Estamos lembrando de um missionário que deixou tudo para trás e trouxe, inclusive, o seu coração para cá. Sabe, ele teve um filho biológico antes, que foi antes do casamento com a Mama Jane, e ele veio ao Brasil, e quando ele chegou ao Brasil, o Ministério Verbo da Vida já era grande, e ele ficou impressionado. E ele fala o seguinte, o filho do pastor Bud fala assim:
Eu não entendi durante muitos anos por que meu pai me abandonou para vir para o Brasil. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi exatamente por que o meu pai me deixou, ele não me abandonou. Porque o meu pai me deixou nos Estados Unidos. Ele veio por vocês. E aí, a terceira foto, Bruno, por favor. E aí a gente vê essa foto, a gente vê o Bispo Guto e o Pastor Bud. Pode até deixar essa foto aí, por favor, Bruno. E aí a gente consegue ver isso. E a gente olha para o Bispo Guto. E o Pastor Bud não tinha um filho natural, biológico, no Brasil. Mas o Bispo Guto foi como um filho para ele. Ele serviu ao Pastor Bud como um filho serve ao pai. E foi construindo, eles foram construindo tudo junto. Para quando o Pastor Bud faleceu, passou em 2013, 7 de novembro de 2013, aos 68 anos, ele partiu para estar com o Senhor em uma sessão de hemodiálise. Pouco tempo antes mesmo, ele trouxe o Centro de Cura para o Brasil. E o Centro de Cura que ele trouxe para o Brasil, que já funcionava nos Estados Unidos, ele trouxe para o Brasil, não é isso? Ele trouxe para o Brasil e ele falou assim: esta é a última etapa do meu ministério. E ele olhava e ele sabia que o que ele estava fazendo ali em relação à cura dentro do ministério Verbo da Vida ia continuar. Ia continuar. Continuar para quê? Fala assim, para chegar até onde eu estou. O legado dele, a vida dele, nos trouxe até onde nós estamos. E eu quero falar com você de um terceiro missionário. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em João 3,16. João 3,16. O terceiro missionário da noite que nós vamos falar. Aleluia. Olha só. João 3,16, o versículo que todos nós conhecemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, Deus falou com o pastor Bud. Deus falou com David. Deus falou com David, vá para a África. Deus falou com o pastor Bud, vá para o Brasil. Mas David só foi para a África. Pastor Bud só veio para o Brasil porque Deus falou com Jesus, vá, morra por eles, pague tudo o que eles estão devendo para que eles vivam a vida eterna. E Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Quando a gente olha para os africanos e olha a história de David, a gente consegue ver, Deus enviou David para morrer por aquele povo, para que aquele povo entendesse quem era Jesus. Quando a gente olha para nós, a gente olha, nós, Verbo da Vida, Deus enviou o pastor Bud para dar a sua vida por nós, para que essa palavra chegasse em nós. Amém. Entenda, não estou dizendo que o pastor Bud morreu por nós. Não, ele não morreu, quem morreu por nós foi Jesus. Amém. Amém. Mas eu quero que você entenda que o pastor Bud era um grande missionário. Assim como Jesus é um grande missionário. Jesus estava ao lado do Pai e desce. Por que que ele vem? Por que que ele nasce como homem? Então, até falei esses dias lá, estou dando aula, caráter de Deus, que Jesus, ele veio ao mundo como homem. E como homem, ele entrou pela porta que todos nós entramos. Qual a porta que nós entramos aqui neste mundo? Através de uma mulher, através de um parto. Jesus nasceu através do grande portal, nós podemos dizer assim.
E quando ele nasceu em carne, através da gravidez de Maria, gerado de um unigênito, gerado de Deus, que ele nasce, ele pode nos resgatar da maldição que nós estávamos e nós não tínhamos como resolver esse problema. Por nós mesmos, não. Mas ele veio, abriu mão de sua glória, esteve conosco, morreu por nós, foi pendurado no madeiro. E ao ser pendurado no madeiro, nós hoje podemos dizer que nós somos novas criaturas, que nós nascemos de novo por causa do testemunho de Jesus que morreu, foi ao inferno, nos resgatou da maldição, e a melhor coisa que nós podemos dizer de Jesus, que ele ressuscitou. E ele está vivo. Ele está vivo. As pessoas falam, vocês idolatram não sei quem. Não, nós honramos a vida do pastor Bud, mas ele não está vivo. Mas Jesus morreu por nós. Nós o adoramos, nós o idolatramos. Jesus é idolatrado por nós. Jesus é aquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E como ele veio? Ele veio como um missionário. Então, quantas histórias, quantas nações estão esperando um David, um pastor Bud, para chegar naquele lugar e transformar a vida daquelas pessoas através do Evangelho, através do que Jesus, o primeiro missionário, fez. Aleluia. O missionário que nos resgatou do império das trevas. Mas você sabe, quando ele fala com Moisés para sair do palácio, para resgatar o povo do Egito, Moisés foi um missionário. Quando ele fala com Abraão, deixa tudo para trás, deixa os seus pais, deixa a sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Olha quantos missionários a gente olha para a Bíblia e a gente vê que a história do povo que eles encontraram mudou, porque eles mudaram do lugar deles. Amém. Eu brinco que a gente fazia missões no Guará, porque a gente morava lá na Samambaia. A gente morava lá na Samambaia, eu digo que a gente fazia missões no Guará. E o Senhor conhece o nosso coração, nós amamos o Guará. Amém. Nós amamos este lugar. E quando a gente olha, existe um legado em tudo que nós estamos fazendo, existe um legado no que você está fazendo, existe um legado em outras pessoas que passaram por aqui. Existem pessoas que passaram pela nossa igreja e deixaram a sua marca de excelência, a sua marca de gratidão, a sua marca de um trabalho, de um serviço bem feito. Através de quê? Através de entender a palavra que é pregada. A palavra, ao ser ministrada, ao ser pregada, ela muda a vida. Gente, Jesus é simples, a gente que complica ele. Que para aceitar Jesus você precisa... Aí a gente tem um checklist nosso do que a pessoa precisa fazer para aceitar Jesus como seu Salvador da vida dela. Sendo que Jesus fala assim, ei, quem de vocês está descansado e sobrecarregado? Levanta a mão, vinde a mim. Vinde a mim. Amém. E aí a gente fala, você acredita que Jesus nasceu de mulher? Você acredita que Jesus morreu? Você acredita que ele ressuscitou e que hoje ele está vivo? Pronto, esse é o testemunho que a gente precisa. De Jesus, a gente precisa acreditar nesses 3 passos. Que ele nasceu de mulher, que ele morreu e que ele está vivo, que ele ressuscitou. Para quê? Para então a gente dar a base do discipulado, do entendimento de quem Jesus de fato é e do que é exatamente ser tirado do império das trevas e viver hoje no reino do Filho do seu amor. Então, muitas vezes, o que o David fazia naquele lugar? Levava o amor de Deus em atitudes,
em palavras simples. O que o pastor Bud trouxe para nós? O amor de Deus em atitudes, em palavras simples, em ser firme no que ele estava fazendo, em ser constante no que ele estava fazendo. Porque quando ele falava, 1 Coríntios 1:10, ele falava, ei, falem as mesmas coisas. Se você pegar uma ministração dele, lá de 1992, ali no início do Verbo da Vida, lá no Nordeste, de 1992, e de um aqui de 2010, por exemplo, poucos anos, 2010? Não, ele morreu em 13, isso. De 2010, você vai ver que ele não mudou o que ele dizia. Por quê? Porque ele dizia a palavra. Amém. Sabe? Existe uma grande missão, queridos, existe um grande chamado para a nossa vida. E quando a gente olha para grandes homens e mulheres de Deus, quando a gente olha para grandes nações que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, todas essas nações, elas serão alcançadas pelo Evangelho, eu vou te dizer, através de pessoas. Sabe por quê? Como nós lemos no começo, que para mudar a história dos homens, Deus enviou Jesus em forma de homens. Deus continua enviando homens. Deus continua enviando mulheres. Deus continua enviando casais. Deus continua enviando famílias. Para quê? Que essas famílias tenham no seu coração aquela nação. E sabe, pastor Bud, ele fala aqui, no final da vida dele, está aqui na página 67 desse livro dele, que fala o seguinte: os Estados Unidos é o país onde eu nasci, mas o chamado de Deus para mim foi para o Brasil. Não posso dizer que não gosto do meu país. Sinto falta de muitas coisas de lá, mas eu vivo muito bem aqui, pois o Senhor me deu graça para isso. O Brasil agora é minha pátria e eu vou sempre amar este país. Sabe, a gente olha a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Na verdade, a diferença entre todos os países, né? Você for para a Argentina, bem aqui do lado, é diferente do Brasil. Então, a diferença entre todos os países. E um missionário vem, ele dá o seu coração, ele dá a sua vida por aquele lugar. Então, o que nós estamos fazendo hoje, como legado, como 40 anos do ministério do pastor Bud no Brasil. Quanta gratidão existe no nosso coração. Sabe, a história conta que quando o David morreu, o vilarejo que ele morreu, entrou em um pranto, entrou em um luto muito grande, porque eles entendiam quanto David amava aquele lugar. Quando o pastor Bud morreu, o Ministério Verbo da Vida chorou, porque nós sabíamos o quanto ele nos amava. E como diz ali, se ele soubesse tudo que nós estamos vivendo hoje, sabe? Ele sabia tudo que nós vivemos. Tem uma história que conta do Walt Disney, que ele projetou toda a Disney, mas ele morreu ao longo do processo, ele não viu a inauguração, ele não participou ali da grande inauguração. E alguém chegou para o engenheiro e falou assim, se ele estivesse vivo, ele ia ver tudo isso. E aí a pessoa respondeu, mas ele viu tudo isso. Então, quando a gente olha para o pastor Bud, a gente sabe que ele viu o que nós estamos vivendo hoje. Porque quando ele orava, que ele falava, não tinha teclado, ele orava pelo teclado e pelo tecladista, não tinha quem cantasse, ele orava pelos microfones e pelos cantores, o violão, o violinista, a bateria e o baterista. E ele orava, sabe por quê? Porque ele estava vendo. E este é um dos grandes legados que ele tem para nós. Nós podemos ver através das nossas orações, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo ainda, mas nós sabemos que Deus é fiel para cumprir o chamado dele na nossa vida, na nossa igreja, na nossa geração, na nossa cidade. Por quê? Existe uma palavra, o verbo da vida vai para todas as nações. Então, quais são as nações que não existe hoje uma igreja verbo da vida? Existem nações que sequer ouviram falar de Cristo. E nós estamos aqui, Senhor, envia-nos a nós, porque a palavra nos diz, como ouvirão se não há quem pregue?
E nós vamos para as missões quando nós oramos, quando nós ofertamos e quando nós vamos pessoalmente àquele lugar. Você tem desejo de ir para uma outra nação? Jovem, você tem vontade, você tem desejo no seu coração de ir para uma outra nação? Comece a ver qual é o missionário que está atuando na nação que eu quero ir. Eu vou começar a ofertar na vida dele. Ah, mas eu não tenho R$100. Querido, se você tiver 2 e for tudo que tiver no seu coração, oferte R$2 com entendimento. Porque o Senhor está vendo como você está fazendo, não quanto você está fazendo. Vamos tirar uma oferta hoje para missões. Sabe, não ache que você não pode. Não ache que você não tem. Não ache que o que você tem é pouco. Não é pouco. Pouco é o que está no seu coração. Quando você fala que é pouco. Mas se o seu coração tem, eu tenho isso e é tudo o que eu tenho, o Senhor está olhando para o seu coração. Está vendo, Ele está dando o melhor dele. E o nosso melhor não é, não, poderia dar 100 mil, poderia dar 1 milhão, poderia sim. Mas o pouco, você está sendo fiel no pouco? Porque esse momento você fala que tem pouco? Seja fiel no pouco, querido. Seja fiel no pouco. E para finalizar, abra sua Bíblia lá em Marcos 16. Aleluia. Pode mudar a imagem, Bruno. Obrigada. Então, assim, resumindo o que nós falamos hoje. A importância de um legado, de transmitir ao próximo o que nós ouvimos, de transmitir ao próximo o que o Senhor colocou no nosso coração. Sabe, quando a gente olha para a nossa Bíblia, quando a gente olha para a nossa palavra, às vezes a nossa Bíblia está no nosso celular, em 500 versões, 20 línguas, né? De todas as formas, de trás para frente, seja lá como a gente quiser, a gente conseguindo comparar todos os versículos ali. Mas você sabe que antes dessa Bíblia chegar até nós, em 2023, como nós estamos hoje, muito sangue foi derramado, muitas pessoas morreram para que essa palavra chegasse até nós. Precisa existir uma gratidão no nosso coração quando a gente lê a nossa palavra, porque ela não chegou nas nossas mãos à toa. Anos e anos e anos e anos e anos, essa palavra para chegar até nós. Uma vez eu falei aqui com vocês sobre o que Deus estava falando comigo, isso falei no início do ano, e isso permanece forte até hoje, não sei se vocês lembram, quando Deus falou assim: ei, guarde o mais importante. Guarde o mais importante. Contei até aquela história de uma mulher que chega que está com um neném no colo e ela chega em uma caverna onde tem muito, muito, muito ouro. Deus fala assim: pegue o que quiser, mas não esqueça o mais importante. Pegue o que quiser, mas não esqueça o mais importante. A porta vai fechar em 5 minutos. Pegue o que quiser, mas não esqueça o mais importante. A porta vai fechar em 4, 3, 2 e pam, pam, a porta vai fechar, a porta vai fechar. Ela corre com tudo que ela conseguiu pegar na mão dela. E quando a porta fecha, o filho dela ficou dentro da caverna. E ela vê que a coisa mais importante que ela tinha ficou lá dentro. Ela esqueceu o mais importante. Sabe o que o Senhor está falando conosco? Ei, diante de tudo que nós podemos fazer por este tempo, não esqueçam o mais importante. Não esqueçam a família, não esqueçam a palavra, não esqueçam o que nós estamos fazendo aqui. Não esqueçam por que nós estamos aqui. Não esqueçam o nosso chamado no sentido de nós temos um chamado, nós temos uma palavra, nós temos um trabalho a fazer e nós faremos juntos, porque quando a gente olha o missionário que Deus enviou, que nasceu de mulher, que morreu, que foi ao inferno e que ressuscitou, olha o que ele está dizendo para nós. O 16, é o 16.
O 15, 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou: ei, quem é missionário levanta a mão. Quem é missionário vai, quem não é missionário fica. Ele estava falando para todos. Aqui a gente consegue ver aqui no 14, o 16, 14. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, por não terem dado crédito ao que o havia visto ressurreto. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ei, o grande missionário da nossa vida, o que nos tirou de uma vida ruim e nos colocou numa vida boa, que nos tirou de uma vida de doença e de enfermidade e nos colocou em uma vida de saúde, aquele que nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Ele está dizendo para nós: eu morri por vocês. Vocês estão vendo, vocês sabem o meu testemunho. E eu digo para vocês agora: vão e preguem a palavra. Você precisa ir e pregar a palavra onde você está. Você é um missionário onde você está. Você é um missionário no trabalho. Você é um missionário na escola. Você é um missionário onde você está. Você é um missionário na casa das pessoas que você frequenta. Você é uma missionária no hospital, Esther. Aleluia. Somos missionários. Por quê? Porque o missionário é o que carrega uma missão. Qual é a nossa missão? Eu não sou o pastor Bud, eu não sou o pastor David. Não, você não é, mas você quer ser? Tenha o seu coração no Senhor. Amém. E o Senhor vai te levar em lugares onde você vai levar a palavra e levar o evangelho. Sabe, uma vez eu estava vendo o pastor Bud, alguém falando do pastor Bud, eu acho que foi até o Bispo Guto, que alguém perguntou assim para o pastor Bud: pastor Bud, quem te mostrou Jesus? E ele começou a chorar. E ele se lembrou do tio dele, que falava de Jesus. Ele era da igreja, você vê, o pastor Bud era da igreja, mas ele não tinha entendimento de quem era Jesus. E o tio dele falou tão simples, de uma forma tão clara, quem era Jesus, e ali, de fato, ele começou a amar ao Senhor. Agora você imagina o galardão desse homem que ganhou o pastor Bud para Jesus. Aí eu te digo, meu irmão, às vezes você acha que não vai chegar em uma nação e ganhar aquela nação e fazer diferença naquela nação, como nós falamos do pastor Bud e do pastor David. Mas imagina se você prega a palavra para alguém que vai mudar uma nação dessas. Que vai mudar o Egito, que vai mudar o Japão, que vai mudar a Suíça, a Alemanha, a Espanha, a Arábia Saudita, a França. Aleluia. Imagine. Não pare de fazer o que você está fazendo. Porque ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar um legado de amor, de poder e de determinação que nós vivemos hoje. Amém. Você pode ficar em pé? Aleluia, Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. Pai, conte conosco, Senhor.